pessoal! Bem-vindos a mais um Bradcast. Connect Your Life! Graças a Deus, tomamos banho, todo mundo aqui, né? Trocamos de roupa para essa sexta-feira aqui chegar bem tranquila. Vamos lá já direto para o Pastor China e já voltamos. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? 15º dia, estamos chegando quase na metade aí do livro de Provérbios. Que privilégio nós temos, né? De poder separar um tempo dentro do carro, no seu quarto, enfim. Mas separar um tempo para meditar na palavra, para ouvir a voz do Senhor e desenvolver essa prática, essa disciplina, né? O esforço que nós falamos nos capítulos anteriores, o poder da continuidade, né? De buscar bons conselhos. Gente, que coisa linda a gente está vivendo nesse tempo, estou muito feliz com isso. E o capítulo 15 tem, acho que um contraponto aqui entre as palavras, entre as respostas da vida e as pessoas para as quais nós damos essas respostas, né? Eu acho que tem um contraponto muito interessante aqui, porque ele começa dizendo, no verso 1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A gente sempre é instigado a dar respostas às pessoas, e a gente sabe que tem muita gente desequilibrada emocionalmente. Por que desequilibrada emocionalmente? Porque são feridas da alma, são as lutas do dia a dia. Eu não estou trazendo uma vitimização aqui, mas eu estou tentando pensar com você um pouco que as pessoas a cada dia estão mais frágeis emocionalmente. E quando a gente é frágil emocionalmente, as nossas respostas não são positivas. As nossas respostas vêm através da ira, né, da irritabilidade, da irritação. A gente responde atacando o outro, não é verdade? Ou então a gente se fecha totalmente ao pensamento do outro. Então a fragilidade emocional desses últimos dias, que acontece por uma série de fatores, né? Pela falta da palavra de Deus nos lares, né? Por essa pressão, essa panela de pressão que a gente vive, né? Por tantos problemas e desafios e aquela comparação contínua, né? De sucesso, de ter para ser reconhecido. Então isso causa uma fragilidade, né? Em muitas pessoas, e isso se manifesta no emocional das pessoas. E aqui a gente tem um conselho de Provérbios para nós. A resposta calma desvia a fúria. Você precisa desviar da fúria, porque se você recebe a fúria e rebate a fúria com mais fúria, imagina o estrago que isso vai causar. Eu também gosto de pensar, gente, que a gente não pode ficar sem dar resposta, né? Então tem muita gente que também não dá resposta, mas se cala, mas depois vai falar por trás, contamina todo o ambiente das pessoas ao entorno porque não respondeu na hora para alguém, né? Mas difama aquela pessoa, fala mal da atitude dela, né? Então, isso não é saudável também. A Bíblia não fala para a gente não responder. A Bíblia não fala para nós não nos posicionarmos. A Bíblia fala, olha, a resposta calma desvia o furor. Então, a gente tem que ter calma. Olha o que diz o verso 28 também. O justo pensa bem antes de responder. Então, a gente não está sendo privado de dar uma resposta, mas você precisa pensar bem, você precisa estar calçado, você precisa estar inteiro quando você está dando uma resposta, porque em alguma situação, muitas vezes nós nos encontramos, alguém que está soltando uma palavra para você está querendo te ferir, está querendo te acusar, está querendo te machucar. E se você não tem esse equilíbrio, essa palavra entra no teu coração e causa um estrago, né? Quantas vezes eu já me senti mal e noites sem dormir porque palavras me atingiram,
porque eu não estava preparado com essa resposta branda, eu não estava ainda equilibrado emocionalmente, e essas coisas acontecem conosco. Então, olha que recomendação legal aqui. O verso 23 também fala, olha, dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Então, a gente precisa desenvolver. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro quando a gente coloca ele em prática na nossa vida, a gente vai trazendo um equilíbrio não somente espiritual, mas emocional para nós, né? E eu não canso de repetir, a palavra, o Jesus é o verbo. Quanto mais de Jesus nós temos dentro de nós, através da leitura da palavra, ele é a revelação de Deus, ele é a presença do Senhor dentro de nós, né? O Espírito Santo habita em você. E quando você está cheio dessa palavra, cheio dessa convicção de quem você é em Deus, as palavras já não alteram a sua vida, a sua forma de pensar, né? As palavras externas, porque você está bem posicionado em Jesus Cristo, você sabe quem você é, né? Você sabe que você é amado do Pai e você consegue ter empatia, que é se colocar no lugar do outro e pensar, por que será que ele está me ferindo, né? Porque talvez ele não foi amado, talvez ele está com um grande problema, talvez a minha vida incomoda aquela pessoa, e eu vou tratar essa situação com uma resposta branda, com uma resposta apropriada, como diz o versículo 23, e eu vou pensar bem antes de responder. Olha o que diz o 30, um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Então a gente tem a condição de, às vezes, aprendi isso alguns anos atrás, né? Pegar um limão, a situação que às vezes é azeda, né? E fazer uma limonada, fazer um mousse de limão, né? Fazer uma torta de limão, né? Esse é o desafio de nós que somos cristãos, né? Não é a gente se irar, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne nem contra o sangue, embora muitas vezes a gente acaba acontecendo isso, né? A gente entra em embate com as pessoas, por quê? Ou a pessoa não está bem, ou a gente mesmo não está bem. Esse que é o ponto, então você precisa meditar nisso. E o contraponto, que para a gente encerrar aqui, olha só o que diz o verso 15 aqui, por exemplo. O verso 13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, ele está falando de uma resposta a corações que estão angustiados. A pessoa está oprimida, e muitas vezes nós estamos oprimidos. Nós precisamos encontrar a resposta certa, a resposta pensada, a resposta bíblica para o nosso coração e para o coração das pessoas que todos os dias nós somos desafiados, não é? A amar, a ter atos de bondade, a tocar no coração do próximo. Não é isso que a gente tem aprendido? Olha lá o 15, todos os dias do oprimido são infelizes. Então, quantas pessoas estão infelizes porque são oprimidas por Satanás, por demônios, por pensamentos ruins, por palavras que aprisionaram a mente dela? Gente, como a gente tem a oportunidade de levar palavras de vida, de salvação, de cura, né? Mas o coração bem disposto está sempre em festa, então a gente pode ser esse coração que leva, que arranca esse oprimido dessa cadeia de opressão. Você é resposta para alguém, dê a resposta certa, né? Dê a resposta branda, dê a resposta de amor, dê a resposta apropriada, como diz o versículo, né? E para a gente encerrar aqui, olha o verso 18, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Tudo isso diz respeito ao repertório interno que nós temos da palavra de Deus dentro de nós. Quando nós temos esse repertório da graça do Senhor, essa certeza, né? Essa palavra de Deus que protege o nosso coração, nós temos condições de dar uma palavra de bênção, de ânimo, de paz, de tranquilidade, que desvia o furor e tira da opressão aquele que está oprimido. Seja usado, seja ousado em Deus nesses dias. Tenha as respostas certas. Deus te abençoe. Até a próxima. Pessoal, voltando aqui após essa curta meditação do capítulo 15,
Aqui nos bastidores, o Samuel, eu vi ele anotando várias coisas aqui. Eu sei que ele tem muitas coisas para compartilhar, mas eu só quero relembrar aqui do primeiro versículo que nós lemos, ou o pastor China leu, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, Samuel. O que a vossa senhoria tem a dizer sobre o que o pastor China comentou? Bom, e aí, pessoal, beleza? É o seguinte... isso aí, tal. Cumprimentar primeiro, né? Então, eu fiz umas anotações aqui, mas antes da gente querer aconselhar os outros, ou isso tudo que a gente está aprendendo aqui em Provérbios, é uma munição, um armamento, é um conhecimento, é uma sabedoria. E a gente tem que... Eu fiz uma anotação de 3 pontos aqui, que antes da gente querer aconselhar aos outros, a gente primeiro tem que buscar os conselhos corretos, a gente tem que se preparar, a gente tem que extrair os princípios e os aprendizados das experiências que a gente tem, sejam elas boas e ruins, e a gente tem que ficar atento ao tempo todo o que Deus está querendo falar com a gente, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo uma confusão em algum problema, ou então em momentos que a gente só vê que é uma provação atrás de outra, e a gente não vê sentido nisso tudo. Mas eu vejo que isso tudo é uma forma que Deus está trabalhando a gente, para a gente ser mais experiente, a gente ter uma autoridade sobre o assunto, seja ele na área profissional, na área da família, qualquer uma das áreas, e para que quando a gente tiver essa oportunidade de aconselhar alguém, a gente tenha 3 pontos: o momento certo, a pessoa certa e a maneira certa. Não adianta nada a gente ter um conselho na ponta da língua, a gente falar de maneira grossa para a pessoa. Não adianta nada a gente ter um conhecimento de alguma experiência, a gente dizer para aquela pessoa, cara, você é um idiota. Isso aí tá na frente da sua cara, é só você fazer isso e aquilo. Não é porque você passou por aquilo que você tem o direito de tratar mal alguém ou falar de uma maneira que vai perder a pessoa e não ganhar ela. Então é o momento certo, a pessoa certa e da maneira certa. Cara, muito louco, você falou, o pastor China falou sobre a fúria, a resposta, né? Calma, desvia a fúria. Eu me lembrei de algumas reuniões, muitas vezes, né, que a gente participava, e isso, Provérbios é muito rico, né, cara? Porque isso é uma grande técnica de você acalmar, por exemplo, uma discussão, né? Alguém dá lá assim, ô Padovan, por que você fez isso? O cara mandou pra lá, o outro respondeu, não sei o que, aí eu vou responder e falar assim, viu, quem que falou isso mesmo? Você põe uma vozinha, você põe lá embaixo a discussão, você acalma, né, cara? As coisas voltam a entrar no eixo. Então, essa técnica que a gente aprendeu aqui, que é a resposta calma desvia a fúria, mas também a ríspida desperta a ira, aí eu vou falar também um pouco sobre isso, né, que o pastor comentou. Sim, cara, como nós somos assim, né? Eu acho que todo mundo tem essa capacidade, né, cara, de soltar palavras em meio às respostas, soltar dicas em meio a respostas, ou soltar acusações em meio a respostas, né? Eu acho legal o que a gente está falando aqui, porque esse livro, esse capítulo, ele traz para a gente o nosso dia a dia e o quanto ensina a gente a conviver um com o outro. É muito legal isso, cara, porque eu vejo que todos nós, cara, acho que é difícil uma pessoa que não vai olhar o livro de Provérbios, não vai ler esse capítulo, por exemplo, de hoje, vai falar, cara, isso aqui é comigo, isso aqui eu preciso melhorar nesse ponto, eu faço isso, né? Essa clareza que a Bíblia traz e esse encontro com a gente mesmo que ela faz a gente se encontrar, né? Ser levado para esse caminho de se encontrar com você mesmo é muito rico, cara. É muito rico quando você se encontra com você mesmo, porque aí de fato você muda. O problema é quando você lê isso daqui e você não se vê em nada. Aí você fala, nossa, isso aqui não é para mim, não é para mim, não é para mim, nada para você. Aí você acaba mudando, porque você não vê em você mesmo o problema que está acontecendo, né? Então, o livro de Provérbios, aí começando com esse capítulo 15, versículo 1, ele já fala, cara, e aí, você pratica isso aqui? Né? Você é a linha 1 ou a linha 2? Você é aquele que acalma ou aquele que desperta a ira? Né? Sempre contrastando, cara, você é rico demais, eu adoro isso. Então, vamos lá. E uma pessoa alegre, né, quando a gente vê essa segunda parte aqui, que diz, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Na minha concepção, a pessoa, quando fala assim, alegre, que está em festa, é uma pessoa que está sorridente, pipoquinha, né, pula para um lado, pula para o outro, quer todo mundo junto, quer todo mundo alegre. Então, às vezes, essas pessoas talvez, né, estejam
tanto mais abertas a ouvirem e também a darem conselhos um pouco mais, assim, alegres. Então, eu só queria trazer esse pedaço aqui do contexto para nós lembrarmos que nós tratamos com os seres humanos, né? Nós temos sentimentos, nós temos falhas, temos acertos, sim, mas a gente nunca deve esquecer que talvez a pessoa possa estar passando algo difícil num dia ou uma situação complicada e realmente nossas palavras devem sempre ser brandas para desviar o furor, para que as nossas palavras realmente elas possam trazer alegria e acrescentar vida na vida das pessoas. E primeira coisa, né, o Thiago e Padovan, isso aí que você está falando, é a gente observar a pessoa. Antes de tacar uma pedra, antes de acusar, perguntar, cara, aconteceu alguma coisa? Por que você está meio triste, meio chateado? O que está acontecendo? Versículo 13 complementa o que você acabou de falar. O coração alegre formoseia o rosto, mas com tristeza no coração o espírito se abate. Ou seja, até em Provérbios já está falando sobre linguagem corporal. A gente pode observar as pessoas e pela linguagem corporal dela, se ela está bem, se ela está mal, se ela quer um ombro para chorar, para conversar, para alguma coisa, ou se ela quer sair para se alegrar. Legal. E aí, Padovan, falar alguma coisa? Cara, eu acho que não, a gente pode fechar. Eu acho que o livro, o pastor, vocês, todo mundo mandou bem demais. A Bíblia mandou bem demais hoje. Lógico, né? Sempre, né? E eu acho que a gente chegar à realidade, né, que a gente se encontra, identificar os ambientes, né, identificar as pessoas, né, ter isso que o Thiago falou, de observar realmente as situações, emoções, são coisas que a gente tem que pôr em prática, né? Então o livro de Provérbios é prática mesmo, a gente ir pro front, é se relacionar e falar, eu preciso melhorar, né? Ou então, eu vou pôr força naquilo que eu sou bom, mas eu tenho aprendido muito com vocês, e aqui também, eu acho que quem está escutando a gente também hoje aqui, pode dizer a mesma coisa, né? É muito bom você ter isso. Eu tenho praticado realmente todas as manhãs, isso está fazendo parte da minha rotina, eu tenho sido muito acrescido com todos os comentários, inclusive o meu mesmo, porque eu também gosto de me escutar. Pessoal, é Valeu, isso aí. Obrigado mais uma vez por vocês terem nos assistido. O próximo episódio, né? Isso. E não deixe de curtir, compartilhar, colocar aí no sininho das notificações aí, clicar nele, ativar e entrar na nossa página do YouTube, HFC Fort Myers, tem tudo lá para você acompanhar. Estamos também no Spotify. Até a próxima. Valeu. Até mais.